Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou apologista Gaspar Santo. Estamos aqui para mais um vídeo aula de apologética para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em Cristo Jesus. Irmão, o objetivo dessa aula, primeiro, é glorificar o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é para Ele. E segundo, equipar vocês com material apologético, tá? E assim poder contribuir no seu crescimento didático na área da apologética, porque muitas das vezes os irmãos não sabem dar uma resposta apologética para as seitas, heresias, aqueles aí que têm espalhado veneno aí, né, no meio do arraial também do evangélico. Às vezes o irmão não sabe dar uma resposta apologética e esse vídeo aqui é para ajudar você a se prevenir contra essas heresias, ok? E também resgatar aqueles que foram visgados pelos anzóis das heresias. Vamos orar por ele, meus irmãos, e tentar, assim, resgatar ele dos anzóis das heresias que foram visgados. Beleza, pessoal? O tema da nossa apologética hoje é o seguinte: a alma morre ou a alma sobrevive após a morte? É isso que a gente vai estar assim discutindo, né? E vamos estar assim dando uma resposta apologética sobre essa heresia aí. Irmão, antes de eu falar sobre esse tema, é um alerta aqui para os irmãos, tá? Um alerta. As igrejas, algumas igrejas que não têm responsável com a palavra de Deus, têm assim deixado, né, os seus membros adquirir certos hábitos, certas heresias estranhas. Uma coisa esquisita, tá? Assim, os pastores, a maioria dos pastores, não as igrejas históricas. Não, essas igrejas aí, essas igrejas, não vou citar o nome delas aqui, mas eu posso até citar, né? Por exemplo, a Igreja Metodista do Brasil, ali os pessoal ensina a Bíblia, ali o pessoal é firme. A Igreja Pentecostal Clássica também tem se dedicado na palavra de Deus. Agora, outras igrejas que não são históricas estão assim abrindo as portas para as heresias e algumas práticas judaizantes, irmão. Outros vão ao extremo sobre idolatrar monte. Eu vi essa semana, quem não viu na Globo aí, né, da Plim Plim, a Globo lá fazendo entrevista lá, os irmãos tudo lá no monte, lá, outros levando pedido de oração para queimar. Irmão, isso não tem base bíblica, não tem base bíblica. Queimar pedido no monte, isso parece mais coisa de feiticeiro. Só você ver esse desenho aí de onde tem uma feitiçaria lá, o pessoal lá queimando lá. Irmão, você não tem base teológica, não tem base apologética nenhuma você fazer isso. E esse negócio de monte, para mim, tanto faz. Isso não vai acrescentar em nada. Tá? Jesus não mandou ninguém subir monte. O pessoal vai por conta própria dela. É ela que está indo, mas a Bíblia não fala para você ir para o monte. Aí a pessoa fala, mas Jesus estava no monte. Sim, ele é Jesus. Ali está descritivo, irmão. Não é uma norma, né? Não está escrevendo uma normativa. Você tem que separar o que é descritivo e normativo. O que é normativo? É aquilo que ele manda fazer, como batismo nas águas, ser do Senhor, tá? E guardar a palavra dele. Isso é normativo. Agora, descritivo é quando a Bíblia está narrando um fato. Houve uma herege lá que eu fiquei assim, né, pasmado, quando a repórter lá da Globo perguntou para ela o que é o monte. Aí ela falou o seguinte assim: olhar para o monte é olhar para Deus. Irmão, aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde?
A Bíblia vai de contramão contra ela, né? A Bíblia dá uma resposta apologética para essa heresia dela. É o seguinte, ela está lá em João, né? Livro de João lá, 1:29, que fala, João falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, olhe para o Cordeiro de Deus. E Paulo também fala, olhamos firme para Jesus. Então, irmão, então esse negócio, essa conversa fiada, falar, olhar para os montes, olhar para Deus. Irmão, às vezes a pessoa, os menos avisados, é, pega essa frase e pensa que é uma frase bonita, mas não é. É uma frase herética, não tem embasamento. A Bíblia não fala isso. Lembra lá da Salmos fala, Davi, eu olho para os montes, de onde vem o socorro. Então, a Bíblia não fala para você olhar para os montes e não fala que olhar para os montes é olhar para Deus. Isso aí, irmão, é panteísmo, o anianismo. Anianismo, tudo é Deus. Olhar para uma planta, olhar para uma goiaba, um pé de goiaba, tudo ali é Deus. Isso é panteísmo, né? Anianismo, né? Uma seita. Então, cuidado com esse tipo de prática aí, tá? No meio arraial angelical, ok? Isso aqui é um alerta para os irmãos, porque tem irmão aí idolatrando um monte. A Bíblia não fala aí para você ir direto para o monte, não, a Bíblia fala para você, quando orar, entrar no teu quarto, né? E fecha a porta e orar ao teu pai em secreto. Então a Bíblia não fala para você ir para o monte, fechar a porta do monte, não. Irmão, indo para o monte ou orando em casa é o mesmo. O Deus é o mesmo. A oração é o mesmo. Deus não vai mudar os seus propósitos, irmão. Se Ele quiser abençoar você aqui, Ele vai abençoar aqui. Se Ele quiser você abençoar no monte, Ele vai abençoar. Mas a Bíblia não fala, tá? Que você tem que ficar no monte, idolatrando o monte. Então, irmão, cuidado com certo ensinamento aí, tá? Se você quiser ir para o monte, você vai, tá? Eu não vejo isso como heresia, mas também não vejo isso como um mandamento ou embasamento, ou que tem embasamento na palavra de Deus. Ok, pessoal? Esse é o meu alerta para os irmãos. Irmão, então deixa o monte para lá e vamos para o nosso tema. Então, o tema de hoje, como foi dito, né, na fala primária, vamos falar sobre o sono da alma. Por que o sono da alma? Porque existe grupos como a seita adventista sétimo dia, que nega a imortalidade da alma. Eles falam que quando a pessoa morre, a alma ela para, né? Ela não existe mais. É o chamado de aniquilacionista, tá? Elas pregam o sono da alma. Ela fala que quando a pessoa morre, a pessoa fica no estado de inconsciência, tá? Tanto ela como a prima dela, os arianos modernos, que são o testemunho de Jeová, nega a sobrevivência da alma, a, a alma da alma, né? Quando a pessoa morre, eles negam a vida após a morte. Então, quando eles querem debater esse tema, eles procuram alguns textos na Bíblia, né, de maneira distorcida, para dar embasamento nas suas heresias. Por exemplo, eles pegam Eclesiástico 3:19, ele pega também Eclesiástico 10:9, que fala, né, sobre alguns textos que aparentemente parece que está dando apoio apologético e teológico para as heresias dele. Mas quando você olha o texto com os olhares, com o óculos do Espírito Santo, você vê que essa conversa deles aí é uma furada. Tá? A interpretação deles é uma furada. Por exemplo, como diz aqui em Eclesiástico 3:19, que fala, né? Que Eclesiastes fala que não vê vantagem nenhuma dos homens sobre os animais, porque morrendo um, morre o outro, e todos vão para o mesmo lugar, tá? Tá lá em Eclesiastes 3:19, que o pregador ali, no caso, né, Salomão, ele fala que quando morre um, morre animais,
morre também o homem e todos vão para a cova. E ali, né, não tem vantagem nenhuma. Então, os mortalistas, os aniquilacionistas, como os adventistas do sétimo dia, pega esse texto e fala, olha, tá vendo aqui? A alma não sobrevive após a morte. Irmão, vamos dar uma resposta apologética para essa heresia, tá? Quando o autor está falando que todos vão para o mesmo lugar, tanto animais como o homem, o autor está falando sobre o corpo, não a alma. Aí você fala, tá, como é que você sabe isso? É só ler os textos mais adiante. Eclesiástico 12, né, que fala, né, que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Pronto, está resolvida a parada, tá? Então o autor ali está falando do corpo, irmão. Está falando do corpo, não que a alma para de viver após a morte, né? Aliás, você nunca viu na Bíblia alguns animais falar assim, prefiro partir e deixar esse corpo estar com Cristo, que é muito melhor. Tu já viu isso? Alguns animais na Bíblia falar isso? Prefiro partir, deixar esse corpo, e estar com Cristo, que é muito melhor. Estou usando uma paráfrase aqui. Mas você vê homem falando. Paulo fala em Filipenses essa palavra, né? Filipenses 1:23, Paulo fala, ambos os lábios estou em aperto, prefiro partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Muito melhor. Paulo fala isso, mas animais, você não vai achar na Bíblia animais falando isso. Outro texto que os mortalistas pega, né, para neutralizar a vida após a morte que Ezequiel capítulo 18, 20, que fala lá, a alma que pecar, essa morrerá. Irmão, a palavra alma é uma palavra polissêmica. Uma hora ela pode significar pessoa, outra aula vida, outra aula consciência e outra aula, outra forma, ou outra, às vezes ela pode significar sangue, melhor dizendo assim, tá? Quando a gente pega Gênesis capítulo 2 e 7, nós lemos assim, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Irmão, os mortalistas falam que o homem é uma alma, tá? Eles falam que é uma alma, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o homem tem uma alma. O homem é corpo e alma e espírito, tá? Essa aí é dicotomia, isso aí é tema para outros vídeos, tá? Mas a Bíblia fala que o homem tem uma alma, que não o homem é uma alma. Então os mortalistas falam que quando o homem morre, a alma morre também. Mas, irmão, os mortalistas, se eles pensarem dessa forma, ele está desconstruindo tudo aquilo que a Bíblia ensina. Que a Bíblia ensina o quê? Que a alma sobrevive após a morte, tá? Por exemplo, Jesus falou lá em Mateus 10, 28, disse, não temer aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Porém, eu vos digo, temer aquele que pode matar o corpo e fazer perecer na guiena a alma. Então, irmão, não teria sentido Jesus falar isso, se a alma é inexistente. Para os mortalistas, a alma, quando a pessoa morre, ele fica inconsciente. Mas a Bíblia não ensina isso. Qual é a resposta apologética para isso? Está lá em Lucas 16, 19 e 31. A história do rico e do Lázaro. A Bíblia fala que morreu o mendigo, foi para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão. E morreu também o quê? O rico foi o quê? Sepultado o corpo e a alma dele estava onde? No Hades, praticamente o inferno temporário. E a Bíblia relata
que ele ali, irmão, estava com sede e pediu, né, que o pai Abraão mandasse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a língua dele. Isso indica o quê? Que o homem estava consciente e a alma dele estava em plena agonia. Não é isso? Então, essa história do mortalista, tanto da Testemunha de Jeová, do Adventista, falar que o homem fica inconsciente após a morte, é uma heresia de tamanha aberração. Tá? Outro texto também não teria sentido se a alma ela é inexistente, ou ela não sobrevive, ou ela fica inconsciente, está lá no livro de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, 9:27, que fala lá, né? O homem está destinado a morrer uma só vez. Partindo disso, vem o juízo. Tá? Irmão, não teria sentido. Tá? Não teria sentido se a alma não era, depois da morte, ela ficasse inconsciente. Né? Por quê? Porque se a Bíblia está falando que após isso vem o juízo, que juízo é esse? Se a alma ela sobrevive, ela não tem consciência. Então, irmão, cuidado com esse tipo de heresia. Como eu falei, que a palavra alma, ela é polissêmica e também ela tem alguns nomes, né? Por exemplo, no hebraico a palavra alma é nefesh e no Novo Testamento é psique, ou seja, ela aparece mais ou menos 373 vezes, mais ou menos, tá, irmão? Mais ou menos. Então, às vezes ela aparece como o quê? Consciência. Consciência está lá nós podemos pegar Isaías 1:14, né? Onde Deus fala lá que estou cansado, né, das luas novas, do sábado, a minha consciência, né? Ali está falando a consciência de Deus, tá? Está falando a consciência de Deus. Agora, a seita, ela fala que a alma é consciência, é uma consciência. Vamos pegar então, vamos trocar, né? Vamos ver se dá certo. Lá em Gênesis capítulo 2:7 fala o seguinte, que formou Deus o homem do pó da terra. Vamos trocar isso aí, tá? Ver se dá certo, ver se dá certo. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas a sua consciência, e o homem passou a ser alma vivente. Bom, veja que não fica certo, não deu certo isso. Então, dependendo do texto, irmão, né, é ele que vai determinar o que é consciência, o que é pessoa, tá? E o que é sangue. Então, é o texto que vai determinar aquilo que você está lendo, ok? Então, para os adeptos de seita, para esse grupo aí, eles falam que a alma é a própria consciência do homem. Quando cessa um, cessa o outro. Mas, como acabamos de ver pela palavra de Deus, pela Santa Escritura, que o homem ele sobrevive após a morte. Ok, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado nesse requisito, né? Lembrando que, aos irmãos, que nós amamos todos os adeptos de seita, tá? Todos os adeptos de seita, mas nós não jogamos flores sobre as suas doutrinas que são assim contraditórias à palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então a gente vamos ver assim no próximo vídeo, né? Se Deus permitir, nós estaremos aqui fazendo outros vídeos para ajudar os irmãos a se proteger, né, contra as heresias, contra os anzóis do sectário, tá? Porque, irmão, as seitas elas estão se alastrando, estão assim entrando assim sorrateiramente dentro de algumas igrejas, tá? E os irmãos não estão assim percebendo o perigo que as seitas têm feito, né? Aliás, a seita, irmão, ela tem feito assim, um massacre da serra elétrica para os menos avisados. Então nós temos que se proteger. Ok, pessoal? Então fique na paz do Senhor Jesus, né? E o que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de todas heresias.